Põe na tela a notícia do Globo aí, ô alemão. Põe na tela. Porque o perfil do jornal O Globo, no X, escreveu hoje a seguinte matéria, deu a seguinte manchete, né? Intestino de Bolsonaro se adianta e já está preso. Aspas, é isso mesmo que o Globo escreveu. Intestino de Bolsonaro se adianta e já está preso. Momentos depois, o Globo escreveu no mesmo X um pedido de desculpas por postar uma reportagem sobre a cirurgia de Jair Bolsonaro. A matéria com o título Intestino de Bolsonaro se adianta e já está preso foi compartilhada na conta oficial de O Globo. Mas o texto em questão seria do site Sensacionalista, famoso por ter noticiário satírico, sem notícias verdadeiras. No pedido de desculpas, o jornal, O Globo, disse, aspas, por um erro de edição, nossa senhora, o Globo não identificou como sendo da coluna de humor sensacionalista um post sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pedimos desculpas aos leitores. Fecho aspas. Ele pede desculpa aos leitores. Né? Ao Jair Bolsonaro, querido. Ou ele assume que ele quer que o Bolsonaro... Porque aí eu vejo hombridade. Né? Que nem o dia que eu estava bebaço em Nova York. Né, falei assim, nossa, ia ser uma notícia tão boa se eu descesse do avião, né, o Lula estava internado, e me viessem com um obituário determinado, e aí a imprensa toda escreve, né, Pavinato comemora, que são tão burros, né, eu não estava comemorando, eu estava lamentando, né, o fato do Lula aquele dia, mas aí vem o Globo e solta essa, de que era pro sensacionalista. Ah, vai se catar, meu querido. O que você achou dessa notinha cristã, Pietra? Não, primeiro a desculpa é o pior de tudo, né? Tipo, o cachorro comeu uma lição de casa, né? Foi um erro de digitação que eles falaram? Um erro de... Erro de edição. Assim, o que eu acho, tá? Talvez seja um pouco contracultural aqui pra galera da direita falar, mas, tipo, algo nessa linha, mas... A questão é que a gente precisa decidir se a gente aceita a liberdade de expressão a todo custo ou não. Né? Esses são os contras. Muitas vezes ela está contra nós, muitas vezes algumas piadas são inconvenientes, mas não deixa de ser uma piada. Agora, se o problema é do Globo, que não se dispõe a ser uma rede que faz piada, que faz sátiras e tudo mais, e isso vai causar algum dano de posicionamento, de marketing para eles, aí são outros 500. Agora, a direita precisa se decidir, ou nós estamos a favor da liberdade de expressão, e do humor sem limites, ou não. Não, eu concordo com você. Não é? Pro sensacionalista, você sabe que a linha editorial é essa. E piada vale, a gente não pode reprimir a piada. Porque reprimir a piada é fatal, é o passo que você cai do abismo pro autoritarismo. Mas é aquela coisa, o Globo... Ele se vende como... Aqui nós temos todos cuecas limpas. Como sérios, né? Que não né? Nós somos todos sérios. Né? Eu, por exemplo, faço questão de nunca ser sério. Embora honesto, né? Eu tento aqui trazer humor, porque é só desgraça. Mas agora, você, como um veículo... Porque a Globo, ela patrocina, de certa forma... De certa forma, não. De muita forma, essa questão o jornalismo tradicional, ou a grande preço do jornalismo tradicional, a seriedade, a empáfia. Eles falam tudo assim. Então, não cabe. Né? Então, assim, aí você tem que se decidir. Aí eu volto àquela colocação que um jornalista da Globo fez para mim. Você quer ser humorista ou você quer fazer jornalismo? Eu não sei. Então eu sou... minha profissão é não binária. Eu não sei ainda o que eu quero ser, mas o Globo já se definiu, né? Ele diz que a notícia tem que ser muito séria, etc. Não, o estagiário ele passou ele tem aí um joint venture com o Alexandre de Moraes. Então não dá.
né, Ana Paula? Eu discordo que você precise se decidir, Pavinato, entre ser jornalista ou humorista, ou trazer a notícia com esse humor e essa leveza que a gente traz aqui no programa. Eu acho que a gente não precisa ser sempre aquilo que já existe. Eu acho que o programa Faroeste Brasileira, ele inaugura uma forma de trazer a notícia e a informação com um certo entretenimento, sim, e isso é muito viável e está dando certo e muitas pessoas precisavam disso. Hoje as principais notícias do país são pesadas e tem vários programas, né, tanto no YouTube quanto na grande mídia e tal, que tratam dos temas com a seriedade. A gente trata com seriedade também, mas a gente traz com humor e isso não tem nada demais. Acho que não tem que haver essa escolha só porque as outras pessoas nunca pensaram num formato de programa de notícia igual nós temos aqui. Concordo no que vocês já disseram, né? Quer dizer, o humor é sempre válido, né? Nós temos grandes humoristas no Brasil que vêm sofrendo, inclusive, com censura, né? Por causa da atual configuração do que é chamado aí, do que pode ser uma verdade ou não, limite para as brincadeiras, limite para as piadas. Então, realmente, não deve haver limite para o humor no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Agora, a pessoa tem que se colocar, ou o veículo, né? Se é aquilo uma situação de humor, ou se é um veículo que não trata as notícias com humor, como é o caso do Globo. E a desculpa ficou feia, porque ficou parecendo que eles não sabem o que eles publicam, né? Então, assim, as coisas são publicadas mas faz tempo, de qualquer que forma. Mas é bom a gente ressaltar, quer dizer, não é confiável, porque você lê e de repente você não sabe nem... assim, será que eles receberam uma grojinha, né? Um dinheirinho a mais, né? Só para publicar esse xiste, né? Da sequência. Eu acho que foi estagiário de madrugada. E mais, se isso é publicado por um outro veículo, falando, por exemplo, algo do presidente Lula, aí eles vêm para cima com tudo. Nossa, quer dizer, é o meu caso, é o que eu fiz. É o meu caso. Então, nesse sentido, eu acho até, Pietra, que você falou assim, a direita precisa se definir se é a favor da liberdade de expressão ou não. Somos a favor da liberdade de expressão. Mas só que quando é a direita que faz... A direita, quando é a direita que faz qualquer brincadeira... A reação é muito severa, né? Chega a ser violenta. Chega a ser violenta. Eles incorporam a instituição, né? Você brinca com o Lula, você está brincando com a democracia. O Lula representa a democracia, mas você vê que existem no Brasil autoridades com as quais a gente não pode brincar. Então não estamos falando de uma liberdade de expressão total. E você vê que é evidente, como a Pietra colocou e vocês colocaram, não é crime de maneira nenhuma isso que o Globo fez. Se ele quiser manter essa posição, passar a ser um jornal satírico, não é crime de forma alguma, pode criticar, desejar motivo por um que seja. E a gente pode achar de mau gosto, como o próprio sensacionalista, que eu acho que assim é um humor permitido, é aquele humor do establishment, tanto que ele não brinca com o Lula, faz aquelas piadinhas bem pontuais, só para falar, a gente bate em todo mundo. Mas ele tem bastante lado. Mas o ponto é esse, a gente não tem uma liberdade total, Pavinato, que tem pessoas que a gente não pode brincar, a gente sabe muito bem o que acontece.